Pessoal, paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem. Glória a Deus. Deus é bom. Só tô com uma alergiazinha aqui ainda nos olhos. É uma ardência nos olhos que tá repreendida em nome de Jesus. Mas o resto tá tudo bem, graças a Deus. Quero convidar você já aqui, deixa eu já dar aqui um oi. Aleluia. Pessoal já aí olhando aí. Oi, pessoal, a paz do Senhor. Convido você, né, a estar conosco, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom em todo tempo Ele é bom, amém? E ontem, né, nós terminamos a parte da vida, né? Apesar que tem muita coisa, se a gente fosse fazer um estudo mesmo grande, seria maravilhoso, né? Sobre a vida, aonde Jesus diz lá em João 14:6, que ele é o caminho. Nós falamos um pouquinho sobre o caminho, a verdade, nós falamos um pouco sobre a verdade, e ele disse a vida, né? E ele continuou dizendo, ninguém vem ao Pai a não ser por ele, amém? E ontem nós lemos um pouquinho sobre a vida, o significado da vida, né? Tem muito significado, ainda tem muita coisa se a gente fosse mesmo no oculto lá, no profundo mesmo do estudo, mas eu fiz assim algo bem, bem simples, porque eu creio no evangelho simples. E algo que Deus queria, que eu creio que o Senhor queria, que nós aprendêssemos ontem, né? Sobre o sentido, assim, vamos dizer, entre aspas, sentido da vida, o que é a vida ali, né? Quando Jesus disse, eu sou a vida. E ali nós falamos sobre o sangue de Cristo. Se você quiser ver a pregação toda, você pode ir lá no vídeo de ontem e ouvir. Foi 30 e poucos minutos, mas foi bênção. Amém? E vamos orar. Convido você a orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós levantamos diante de Ti, faz um altar de oração. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, por palavras, gestos, atitudes, conscientes e inconscientes, porque sabemos que o Senhor é o centro de todas as coisas. Só o Senhor é Deus, e só o Senhor, Pai, através do Teu Filho Jesus, que derramou do sangue dele para nos dar vida, e vida com abundância. Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício. Obrigada, Senhor. Abre os nossos olhos, ouvidos espirituais e nos ajuda a compreender a Tua palavra, a Tua vontade, a Tua verdade, e nos mostra o que o Senhor tem para cada um de nós nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém! Glória a Deus! Então, irmãos, olha, aqui eu estava ali perguntando ao Senhor, né, o que eu iria ministrar hoje. Ministrar. Sabe aqueles dias que você diz assim, meu Deus, eu não tenho nada para ministrar. Aí você vai para... Pede a Deus, ora e pede ao Senhor. E o Senhor já dá uma direção. Amém? E hoje foi esse dia. Eu vim aqui em Isaías, eu quero que você abra, se você puder. Isaías 49, versículo 14. Foi algo que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Sobre o que, irmã? Sobre, muitas das vezes, nós, por causa das dificuldades diárias, por causa dos problemas diários, coisas, né, que nós passamos, seja em qualquer âmbito, seja de qualquer forma. E muitas das vezes a gente passa períodos na vida da gente, e eu creio que isso é com todos, irmãos, desde os antigos, que a gente pede ao Senhor assim uma resposta de algo, uma palavra, e a gente fica aguardando, e às vezes as pessoas dizem assim, meu Deus, por que o Senhor não está me respondendo? Será que o Senhor me desamparou? Será que o Senhor esqueceu de mim? Graças a Deus eu nunca passei por essa fase, não. Mas eu já pensei assim, ô Senhor, o Senhor não está me respondendo, né?
E eu creio que muitas pessoas também já passaram, né, pela parte que eu falei, né, das pessoas perguntarem assim, será que Deus esqueceu de mim? Eu já ouvi pessoas falarem isso. E o Senhor hoje ministrou sobre o meu coração, sobre isso, sobre essa área aí. A área onde as pessoas, muitas das vezes, nós nos sentimos sós, nos sentimos meio distantes do Senhor. Em Isaías 49, versículo 14, diz o seguinte, vamos ler? Mas Sião é igreja, amém? Mas Sião, vou traduzir, mas igreja, Sião diz é igreja. A igreja fala, né, o povo de Deus. Já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Isso aqui é ele falando que a igreja está falando isso, Sião é a igreja, símbolo da igreja. E ele está dizendo, olha, mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Versículo 15. Aí ele responde para mim e para você, ou que já passou por essa situação, ou que até pode estar passando por essa situação. E ele responde nos dizendo o seguinte, versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? É uma pergunta que ele está fazendo. Aí ele responde, mas ainda que esta mulher se esqueça, eu, o Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Então, o Senhor está dizendo, olha, fazendo uma pergunta, né? Pode uma mulher que teve o seu filho esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça, não tenha misericórdia dele? Aí o Senhor, né, do filho do seu ventre, aí o Senhor diz, mas ainda, que esta mulher, essa mãe, se esqueça, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que não me esquecerei de ti. Versículo 16. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os seus muros estão continuamente perante mim. A tua vida está continuamente perante do Senhor. A minha vida, ela está continuamente perante do Senhor. Ele diz, mesmo meu filho, mesmo minha filha, que aquela mãe que teve o seu filho, que ficou não sei quantos meses na barriga, com o filho na barriga, aquela mãe que ela se esqueça dele, do filho, todavia eu não vou me esquecer de você. Então o Senhor está querendo dizer para a gente o seguinte, que não importa a situação que eu e você passe, não importa os nossos achômetros, aquilo que eu estou achando, não importa aquilo que outras pessoas achem, não importa se alguém nos deixa para trás, tira a gente da vida da pessoa, né? Não importa se alguém te rejeita, não importa. Ele está dizendo aqui, não importa. O que importa é que, todavia, eu não me esqueço de você. Eu não me esquecerei de você. Por quê? Porque eu tenho você na palma das minhas mãos. Eu tenho gravado você na palma das minhas mãos. Olha que coisa mais linda. Aí eu vou colocar nas minhas palavras. E te conheço. Porque ele diz, né? Os teus muros estão continuamente
perante mim. A tua vida está continuamente perante mim. Então, esse é um recado do Espírito Santo de Deus para mim e para você. Aqui no livro, no Evangelho de Mateus, olha bem, Mateus capítulo 13, versículo... 13 não, vou agora, 13 é depois. Mateus capítulo 3. Mateus 3. Olha o que o Senhor disse. Mateus capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte. 17, ele fala: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. No versículo, esse é o versículo 17, o versículo 18, não, 17 é Mateus. No versículo, capítulo 3, versículo 10, versículo 7, não, é Mateus 7, falou, Mateus, onde a gente já foi, 3, versículo 17, tá certo. Agora, no capítulo 7, versículo 10, ele diz o seguinte, olha bem. Vamos para você entender melhor. Versículo 8, de Mateus 7. Por quê? Aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E, aí ele faz uma pergunta, né? E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Aí ele diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, ou boas coisas, né, aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Lembra lá que ele falou sobre a mãe? Ele se referiu sobre a mãe? Ele ainda perguntou: poderia uma mãe que teve seu filho desprezá-lo? Aí ele fala lá: todavia eu me compadecerei de você. Eu tenho você na palma da minha mão. Eu conheço a sua vida. Eu conheço as tuas necessidades. E ele está dizendo que mesmo que um filho peça a seu pai uma pedra e pedindo-lhe peixe, o pai não vai dar uma serpente. Se o filho pedir um pão, o pai não vai dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, o pai não vai dar uma serpente para morder ele. Aí ele fala: se vós, o ser humano, pois, sendo maus, sabeis dar as boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. Então, irmãos, o que é que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo aqui para a gente que Ele nunca nos deixará. Ele não vai nos desamparar. Ele não vai. Eu tenho um exemplo aqui em Lucas, Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 10. Olha como o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Olha como ele diz para mim e para você, como ele prova que ele não desampara os seus filhos. Amém? Lucas capítulo 13, versículo 10, nos mostra o seguinte, aqui está falando da cura da mulher paralítica. E ele diz, olha, e ensinava no sábado, não é das sinagogas, está falando de Jesus. Jesus estava ali no sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar, começou a dar uma aula ao povo que estava ali, né? E eis que estava ali uma mulher
que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Aqui tem várias pérolas para nós, revelações. E ele diz que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, então quer dizer, a gente já tira ali, aquela mulher estava doente, mas não era uma causa assim natural, não. Era uma causa, um espírito de enfermidade que causou aquele mal no corpo dela. E aqui diz como é que ela andava. Ela andava encurvada. Então, aquele demônio, aquele espírito de enfermidade, vamos dizer assim, se alojou nas costas dela por 18 anos. 18 anos. E ela andava olhando para o chão. 18 anos. Esse espírito de enfermidade, esse demônio causador dessa enfermidade, que fazia com que ela passasse 18 anos curvada, a Bíblia diz que de modo algum ela não conseguia se endireitar. Quer dizer que não tinha médico que que conseguisse resolver o problema dela. Irmãos, eu vou abrir aqui um espaço. Quando você vê alguém com um tipo de enfermidade, e essa pessoa já tem anos e anos, e ela continua com essa enfermidade. E a pessoa vai a médicos, e faz exames, e mais exames, e nunca encontra uma solução. Aqui está dizendo que aqui é. Aqui está mostrando que não é algo natural, é algo espiritual. Algo espiritual. Mas a senhora, eu vou explicar, pode me explicar como assim eu diferenciar algo espiritual do natural, irmãos? Quer dizer, a pessoa que diz assim, irmã, eu tenho um problema de pressão alta. Não consigo controlar essa pressão. Eu tenho um problema de diabetes. Não consigo controlar essa diabetes. Irmão, a diabetes vem do quê? Do mal comer. Do comer mal. Do mal comer demais, né, Vilminha? Deus abençoe. Né? Do comer mal. A alimentação. A pressão que fica alta vem de quê? Também de alimentação. Então, isso é uma causa natural. É uma enfermidade natural. Uma pressão alta, uma glicose que causou diabetes, é porque a pessoa come muito doce, a pessoa come muita massa, a pessoa não se cuida, a pessoa não toma devidamente a quantidade certa de água. Então, a pessoa, ela contrai essa enfermidade, como a diabetes, como a hipertensão, como é o nome? A pressão alta. Isso aí, que você já falou. Então, ela contrai, mas é algo natural. Por quê? Porque ela não se cuidou. Mas aqui, em Lucas 13, o Senhor está dizendo a causa do mal daquela mulher. O Senhor está dizendo que aquela mulher, ela tinha uma enfermidade, já tinha 18 anos. E ela tinha um espírito de enfermidade, é diferente de uma causa natural. Por relaxamento, porque a pessoa não bebe água direito, porque a pessoa não se alimenta corretamente, é diferente. Então, esse espírito de enfermidade que veio na vida dessa mulher já havia 18 anos e ninguém conseguia resolver, fazia com que ela andasse o tempo todo curvada, olhando para baixo. A Bíblia diz que de modo nenhum, e não podia de modo algum endireitar-se. Ela não podia de modo algum se endireitar. Por quê? Porque era um espírito de enfermidade. Deu para entender o que é um espírito de enfermidade? Aquele que a pessoa faz milhões e milhões, não sei quantos milhões, ó, exagerada, né? Não sei quantos, dezenas e dezenas de exame, e o médico diz, olha, você não tem nada. Não, mas eu estou sentindo, o mal está aqui no meu corpo. Faz exame, você não tem nada. Você não tem nada. Então, isso significa que é um espírito de enfermidade.
Aí ele diz o seguinte: e vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher. Jesus estava pregando naquela igreja, na sinagoga. Então Jesus a viu, ela lá no meio, ela deveria estar, né, meio escondidinha, porque ela sofria com esse espírito de enfermidade. E aí Jesus a viu e chamou-a a si. E disse-lhe, quando ela chegou até ele: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, vamos fazer aqui retrospectiva. Deus começou falando lá em Isaías, depois você volta lá, a fita. Deus começou falando em Isaías sobre a pessoa quando acha que Deus não ouve mais ela, que Deus a abandonou. Deus falou aqui em Mateus que o Senhor, ele não nos abandona, que se mesmo que uma mãe, né, que um pai, um filho peça um pão ao pai, o pai não vai dar uma pedra, que mesmo que um filho peça outra coisa lá à mãe, ela não vai dar ele não vai um peixe, ele não vai dar uma serpente. Então o Senhor está dizendo o quê? Eu sou melhor, não sei quantos milhões de vezes. Eu sou melhor do que qualquer um que te despreze. Eu sou melhor do que qualquer um que te afronte. Eu sou melhor. Quem quiser pode te desprezar. Quem quiser pode fazer o que quiser. Mas eu não faço. É isso que o Senhor está dizendo lá. Se você voltar a fita, você vai entender. Então, ele está dizendo, em Mateus, ele falou que ele daria, quanto mais ele daria dádivas, coisas boas aos seus filhos. E aí nós viemos para Lucas. Lucas aqui está falando da mulher encurvada, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade sobre a vida dela. Ela andou 18 anos encurvada, só olhava, só conseguia olhar para o chão. Porque não encontrava solução para aquele problema. Por que ela não encontrava solução para aquele problema? Porque não era natural, era espiritual. Era algo espiritual que estava causando aquela enfermidade na vida dela. E aí o Senhor vem aqui dizendo no versículo 12 de Lucas 12. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Versículo 13. E impôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, aí vem, né, aquela parte, tomando a palavra o príncipe da sinagoga, interrogando Jesus, porque Jesus curava no sábado. Disse-lhe, vamos adiantar por causa do tempo aqui. Versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, porque o sacerdote, né, os hipócritas, os fariseus foram interrogar Jesus porque era um dia de sábado que Jesus curou aquela mulher. Aí no versículo 15, ele responde: respondeu-lhe, porém, o Senhor. O Senhor disse: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? Então ele disse: vocês não fazem quando tem alguma necessidade, né? Alguma necessidade, vocês não fazem as coisas mesmo sendo dia de sábado? Chamou ele de hipócrita. Aí, versículo 16, ele diz, a revelação para mim e você. E não convinha soltar desta prisão. Olha o que Jesus está falando. O que era que estava acontecendo com aquela mulher. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado. Esta filha de Abraão, entenda quem ela era. Você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, que vira e mexe, fica se achando que Deus não liga para você, que até Deus te abandonou, que Deus não te responde. Lembra lá em Isaías, ele disse que mesmo que uma mãe abandone o seu filho, todavia ele jamais, ele se esquecerá de nós. Você é filho dele. Essa mulher passou 18 anos sofrendo, mas chegou o dia
que Deus revelou a causa daquela enfermidade. Que o Senhor Jesus revelou a causa daquela enfermidade. E aquela mulher, ela estava na hora certa, no momento certo, do seu milagre acontecer. Então ele diz aqui, e não convinha soltar desta prisão. Irmão, enfermidade espiritual é pior do que uma enfermidade na carne, natural. A pior prisão que existe é a prisão espiritual. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão. Então, quem era que essa mulher era? Ela fazia parte da onde? De quem? De que povo? Do povo de Deus. Ele está dizendo, não convinha no dia de sábado eu soltar dessa prisão, essa prisão espiritual, essa filha de Abraão. Abraão, vocês sabem, né? É nosso pai na fé. Amém? Ele é o pai da fé. Essa filha de Abraão, a qual há 18 anos, Satanás, ouça com atenção. A palavra do Senhor diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. A qual, há 18 anos, Satanás a mantinha presa. Então, quem era que estava prendendo ela naquela prisão, naquela enfermidade? Satanás. Satanás prendeu ela com aquele espírito de enfermidade sobre a vida dela e ela andou 18 anos sofrendo. 18 anos sem poder olhar para cima, sem poder olhar nos olhos de ninguém. 18 anos. Sem poder, vamos dizer assim, a gente, né? E vai tomar um banho, querer ligar o chuveiro, a gente sempre tem essa mania, né? A gente liga o chuveiro e olha para onde? Olha para a água cair. 18 anos, sendo dependente da ajuda dos outros. 18 anos. Para atravessar uma rua, sem poder olhar para ver se vinha carro de um lado, porque só olhava para baixo. 18 anos sofrendo. E a Bíblia diz que o que tinha sobre a vida dela era um espírito de enfermidade. E diz mais que ela era uma filha de Abraão. Ela era como eu e como você hoje, que fazemos parte do povo de Deus. Aí o Senhor diz, né? Havia 18 anos e Satanás a mantinha presa. Entendeu, irmãos? Satanás a mantinha presa. Irmãos, não brinca. A palavra do Senhor diz que o diabo, nosso adversário, ele vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aqui em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 13, né? Lembra que a gente está falando sobre sobre a pessoa, né? Vou voltar eu e você. Nós, sobre a pessoa que pensa que o Senhor abandonou, que o Senhor não está mais com ela. Jesus está mostrando que está. Agora, nós temos que entender isso. Aqui em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte. E sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Por quê? Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor não vai nos deixar. O Senhor jamais vai nos deixar. O Senhor jamais vai nos desamparar. Somos nós que deixamos o Senhor. Somos nós que quando nós deixamos o inimigo trabalhar por causa dos problemas que se levantam dia após dia na nossa vida, somos nós que deixamos o Senhor de lado. Então, vou voltar lá para Isaías. Isaías, capítulo 49. Isaías 49.
Tem Jeremias, Isaías 49. 49:14 diz assim: mas a Sião, a igreja, a gente, a Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Essa é a frase. É o que o Sião está declarando aqui, né? Ele está dizendo, mas Sião, a igreja, Sião diz, já me desamparou o Senhor. O Senhor se esqueceu de mim, irmão, ele não se esquece da gente. Versículo 15, aí o Senhor responde, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Versículo 14. Eis que, na palma das minhas mãos, te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. A tua vida está continuamente perante mim. Eu tenho você gravado nas palmas das minhas mãos. Quem é que está dizendo isso? É o Senhor. Então nunca diga para Deus, o Senhor, eu acho que o Senhor me desamparou. Eu acho que o Senhor se esqueceu de mim. Ah, mas eu tenho tantos anos, irmã, orando por uma causa. Irmã, apresenta as suas razões a Ele. Ele fala, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Às vezes, o nosso problema é o problema, está sendo o problema daquela mulher que nós lemos lá, a mulher encurvada, a mulher paralítica. A paralisia dela era curva, a coluna dela. Ela passou 18 anos sofrendo. Mas eu creio que aquele dia foi o dia, porque ela não se ausentava da congregação. E naquele dia foi o dia onde o coração dela foi aberto através daquilo que Jesus estava pregando, que a Bíblia não relata. Mas eu creio que foi a palavra, porque é a palavra que nos convence, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica. Amém? Então, jamais o Senhor vai te desamparar. Jamais o Senhor vai se esquecer de mim ou vai se esquecer de você. Glória a Deus. Coloca a tua vida perante a presença de Deus. E diga, meu Jesus, Ele não se esquece de mim. A coisa pode estar parecendo difícil, mas eu creio que meu Jesus, Ele está no controle da minha vida. Ele está no controle dessa causa. Não importa a situação, não importa como você esteja enxergando a situação, o que importa é você crer que você tem um Deus que nunca te desampara. Ele só está esperando a gente se debruçar perante Ele. Amém, igreja? Lá em 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha bem cada palavrinha, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, ele diz, eu, é o Senhor, os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou sarar o teu corpo. Eu vou sarar a tua alma. Amém? Vamos orar, colocar diante do Senhor a nossa vida. E você que conhece alguém que está passando por depressão, você que conhece alguém que está passando por um estado de tristeza, que você pode até dizer é crônico isso. Manda esse vídeo para ela. Manda esse vídeo para essa pessoa. Diga, Jesus, Ele te ama. Nunca pense que Jesus te abandonou. Aqui está a prova de que Ele nunca te deixará. Ele nunca te abandonará. Amém? Compartilhe esse vídeo. Marca pessoas. Compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus. Vamos salvar almas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós convidamos, Senhor, nos colocamos, perante o Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e iniquidades.
Tantas das vezes o Senhor nos dá um alimento que é para salvar outras almas e nós não fazemos, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa. E no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós consagramos a Ti essa palavra que foi ministrada. E nós iremos, Senhor, passar para pessoas, Senhor, que estão com necessidade. Assim como tinha aquela mulher encurvada, tem tanta gente encurvada, Senhor, no medo, dentro de um quarto escuro, Senhor, com pânico, com enfermidades crônicas que nem os médicos sabem detectar. Às vezes até os médicos inventam alguma coisa porque não sabem o que é realmente. E o Senhor mostra que é algo que é do lado espiritual. Senhor, em nome de Jesus, dirige esse meu irmão, dirige essa minha irmã a enviar esse vídeo, Senhor, às almas, Pai. As vidas, Senhor, que muitas das vezes, oh meu Pai, as pessoas estão sofrendo caladas, na tristeza, querendo, sentindo vontade até de sair desse mundo, caladas. E se ouvir uma palavra, Deus, a palavra vai trazer vida. Então, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos essa palavra ao Senhor e já declaramos vidas sendo transformadas. Em vez de morte, vida. Em nome de Jesus, nós colocamos cada uma delas, que o Senhor sabe quem são, diante de Ti. Que haja alegria em vez de tristeza. Vestes novas, Senhor, na vida dessas pessoas. Senhor, que seja repreendido todo espírito maldito de afastamento espiritual para com o Senhor. Pessoas se cheguem a Ti, vejam sim, Pai, para testemunharem a Tua glória na vida delas. Vejam milagres, Senhor, acontecendo. Pai, vem abrindo os olhos espirituais e os ouvidos espirituais. É o que nós te pedimos, Senhor, e declaramos vidas sendo transformadas, vidas saudáveis. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, irmãos, você que chegou agora, ó, rebobina, é meia horinha, rebobina, ouve a palavra, medita. Se puder depois, pega a tua Bíblia, examina, faz como os berianos. Eu sou uma beriana, porque eu não ouço qualquer coisa sem examinar as escrituras, não. Entendeu? Não sei que eu já saiba o que está realmente, que a pessoa está falando, está escrito, mas é muito melhor examinando. E que Deus abençoe cada um de nós. Compartilhe essa mensagem com alguém. Salve uma vida. Amém? Louvado seja Deus. E até segunda, se Deus permitir. Em nome de Jesus. Um bom final de semana para todos. Que seja um final de semana cheio de graça, de alegria. Que você, mamãe, tenha um ótimo domingo, comemoração, né, do Dia das Mães, porque dia de mãe é todo dia, mas esse dia que foi especial, esse dia que foi separado, né, para nos comemorar a nossa virtude, né, de sermos mães, né? Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, a vida dos seus filhos. Ora por seus filhos. Ora pela sua família. Em nome de Jesus. Amém? Que seja um domingo assim, ó, maravilhoso. Um beijo e fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém.